Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal de quinta-feira. Muito bom estarmos aqui mais uma vez, buscando um pouco de conhecimento, buscando um pouco de luz, né? Para quem está chegando hoje aí, nós somos do grupo Espírita Fraternal Recomeço. Nós temos a nossa casa lá na Rua Bahia, 245, no bairro Jordanópolis, em São Bernardo do Campo. Boa noite para todos vocês que estão chegando aí. Eu vou enrolando vocês até o povo chegar, né? Então, hoje vamos conversar um pouquinho sobre a obsessão, né? Um tema importantíssimo, um tema muito sério, né? Porque, sobretudo nos momentos que nós estamos vivendo agora, né? Esses momentos desafiadores, difíceis que nós estamos vivendo, onde nós vemos aí o aumento do suicídio, da depressão, do pânico, né? Todos esses sintomas, eles podem estar ligados a uma obsessão, né? Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso, porque a obsessão é uma doença que nós precisamos tratar, uma doença, entre aspas, né? Que nós precisamos olhar com bastante seriedade, porque pode comprometer a nossa existência, né? De várias formas, não somente através de um suicídio, mas também acumulando, né, muitos karmas negativos, né, por conta dessa obsessão. Então, nós estamos seguindo hoje com esse tema um livro que se chama Minutos com Chico Xavier. Vou mostrar aqui para vocês. É um livro incrivelmente bom, assim como o Médico Jesus, tá? Ai, gente, perdão. Eu montei uma parafernália aqui hoje e não dei conta. Caiu meu telefone. Desculpem, já estamos de volta. Ao vivo tem dessas coisas, né? É que eu precisei colocar uma luzinha aqui porque tava tão escuro. Eu vou pôr ela para baixo aqui, para não ter esse perigo. Então, vamos lá. Então, como eu estava falando, esse livrinho aqui, Minutos com Chico Xavier, é do mesmo autor do Médico Jesus, né, que é o José Carlos de Luca, e é um livrinho igualmente fácil, né, de entendimento. Ele traz, cada capítulo traz um novo tema, e esse aqui, diferente do Médico Jesus, que trabalha mais com a questão das enfermidades, ele traz muitos outros temas, né? Então, é igualmente excelente como o Médico Jesus. Então, aqui nós vamos tratar hoje o capítulo que chama Cura da Obsessão. Então, primeiro, para não ficar assim uma coisa no ar, né? Vamos entender a obsessão. Nós temos também um capítulo no Livro dos Espíritos, que é o capítulo 9 do segundo livro. O Livro dos Espíritos é dividido em partes, né? São 4 partes. E na segunda parte, nós temos o capítulo 9, que contém mais de 100 questões, 100 perguntas, porque o livro ele é todo, né, de perguntas e respostas. Então, esse capítulo 9, ele tem mais de 100 questões, tratando exatamente deste tema, né? E o tema do capítulo 9 é Intervenção dos Espíritos no Mundo Material. E ali ele trata, né, sobre a obsessão, porque a obsessão é isso, é a intervenção, é a influência que nós recebemos
espiritual, dos espíritos que não têm luz, né? Então aqui eu acho que é bem importante, né, para a gente estudar um pouco sobre esse assunto. Dá uma folhada ali no Livro dos Espíritos, né? Tem perguntas excelentes, assim, né? São 100 questões, 101 questões, para ser bem exato, né? Que traz ali pra gente. É muito esclarecimento, tá? Aqui nesse livrinho, ele se inicia assim: sem fazer disso, que é a obsessão, né? Sem fazer disso motivo de pânico, o homem precisa considerar a possibilidade de contar com adversários domiciliados no mundo espiritual. Então, nós não precisamos entrar em pânico. Todos nós estamos expostos, né? Somos propensos a ter uma influenciação espiritual, seja ela do bem ou seja ela do mal. Todos nós passamos por isso, né? Os espíritos desencarnados estão aí. Então não é motivo de pânico, né? Nós entendermos que nós sim recebemos a influência da espiritualidade. Na maioria das vezes, esses espíritos são nossos conhecidos, gente que conosco conviveu nesta ou em outra existência e que guardou algum ressentimento porque lhe fizemos algum mal e ainda não foram capazes de nos perdoar. Eles não nos querem felizes porque eles mesmos também não estão felizes presentemente, sofrem e por isso querem nos fazer sofrer. Então, existem inúmeros motivos, né? Inúmeras formas de influenciação espiritual, né? Vamos falar a obsessão. Existe desde a mais simples até a mais complexa, né? Onde nós podemos ficar praticamente hipnotizados pela influenciação espiritual, né? Mas existe desde a mais simples, com coisas muito pequenas, né? Aqui ele está falando que, na maioria dos casos, os espíritos são nossos conhecidos, velhos conhecidos na maioria das vezes, né? São aquelas pessoas com quem já convivemos, nesta ou em outra existência, e eles estão insatisfeitos por algo que nós vivenciamos juntos e ainda não foram capazes de nos perdoar, né? Ainda estão ali, vivendo na erraticidade, em ilusão, alimentando sentimentos, né, de raiva, de ódio, falta de perdão, ressentimentos diversos, porque quando nós desencarnamos, como já todos nós sabemos, não viramos santos, nós desencarnamos, né, o nosso espírito, ele continua pensando da mesma forma que nós pensamos hoje, né? Nós, espíritos desencarnados, quando chegar o momento do nosso desencarne, nós vamos continuar sendo essa pessoa que nós somos. Então, nós levamos todos os nossos sentimentos, né? Se somos pessoas amáveis, seremos espíritos amáveis. Se somos pessoas raivosas, seremos apenas espíritos raivosos. Então, muitas vezes a pessoa desencarna e no mundo espiritual continua alimentando os seus ressentimentos, as suas desilusões, as suas frustrações. Uma coisa muito importante, né? Quando nós vivemos uma experiência terrena muito materializada, dispensando toda a nossa atenção, toda a nossa energia apenas ao que diz respeito à matéria, não buscamos nenhum tipo de espiritualização, nós desencarnamos e levamos um grande choque ao chegar lá, ao constatar que ficamos estacionados espiritualmente enquanto vivenciamos a vida material, né? E isso é causa de muito prejuízo quando nós chegamos do lado de lá,
né? Quando nós chegarmos do lado de lá, a nossa consciência vai nos cobrar. O que foi que nós conquistamos espiritualmente? O quanto nos desenvolvemos moralmente, espiritualmente, emocionalmente. Então, por isso que é tão importante estarmos buscando, né, o mínimo de conhecimento e vivência espiritual. Então, é isso daí. Os obsessores são aqueles espíritos desencarnados que levam ressentimentos, né? O meu vídeo pausou? Voltou. Eu peço desculpa para vocês, né? Porque minha internet hoje está oscilando bastante, mas vamos aí com bastante paciência, né? Tentar sermos firmes. Vamos ser firmes, disciplinados, né? Perseverantes. Então, a obsessão é quando um espírito encarnado, aqui nós estamos falando de obsessão espiritual, então é quando um espírito encarnado recebe a influência de um espírito desencarnado, que pode ser por várias maneiras. Uma delas são as nossas inimizades, né? Aqueles espíritos com quem convivemos e tivemos atritos que não foram superados, não foram perdoados. É apenas um dos motivos da obsessão, mas podem ser muitos, né? Como nós vamos ver mais adiante. Continuando aqui no livrinho, ele diz assim: como impedir que eles nos atinjam? Qual seria o método mais eficiente de defesa espiritual? Chico Xavier expõe a receita espírita. A receita do Chico é a seguinte: estudo, oração e trabalho no bem, né? Seguindo esses 3 medicamentos, ele garante que nós não teremos nenhum tipo de influenciação maligna, muito pelo contrário. Aí a influenciação não seria nenhuma influência, porque os espíritos da luz, os espíritos que já estão na luz, eles não agridem o nosso livre-arbítrio, jamais, né? Eles nos respeitam, a decisão sempre é nossa. O que eles fazem é nos inspirar, nos aconselhar de alguma forma, da forma que for mais fácil para nós captarmos. Cada um tem a sua maneira de captar a influenciação espiritual. E os espíritos da luz, jamais eles vão desrespeitar o nosso poder de escolha e decisão, ao contrário dos espíritos inferiores, né, dos espíritos que ainda não estão na luz. Eles não entendem patavinas de livre-arbítrio, não entendem de respeito ao próximo. Então, o que eles mais fazem é invadir o nosso poder de escolha e decisão, né? Então, aqui, ó, ele fala que os 3 caminhos para não termos uma obsessão espiritual é o estudo, a oração e o trabalho. Precisamos estudar as coisas relacionadas ao espírito, tanto quanto estudamos os mais variados aspectos da vida material. Há muita gente letrada, pós-graduada, falando vários idiomas, mas espiritualmente analfabeta. Pouquíssimas têm respostas para as grandes questões da vida. Quem sou eu? Vamos ver se nós já somos capazes de responder a essas questões. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou após a morte? O que é a vida na Terra? Que missão me cabe realizar enquanto estiver aqui? Tente responder algumas dessas questões, para ver em que nível que você está. Se você precisa buscar mais conhecimento, se já está bom para você, se dá para levar a vida assim numa boa, né? Eu estava falando da importância de buscarmos a nossa espiritualização, né? Um pouco de conhecimento, o mínimo que seja, já vai nos auxiliar,
porque nós somos essencialmente espíritos. Nós não podemos viver somente de matéria. A matéria é importantíssima, é o nosso veículo, é o nosso instrumento de crescimento. Então, tudo está interligado. Nós temos que honrar corpo, mente e espírito, né? Mas precisamos, sim, buscar um pouco de conhecimento no que se refere à vida espiritual. Porque quando nós não buscamos nada, nenhum conhecimento, nenhum apoio espiritual, quando os desafios da vida se apresentam a nós, nós ficamos sem chão, nós entramos em desespero. Quanto menos conhecimento e vivência espiritual nós temos, mais angústia, mais desespero, né? Por que está acontecendo o que está acontecendo hoje, né? Com a pandemia que está aí. Vamos analisar. É um momento muito difícil e todos nós estamos submetidos a este momento. Todos nós temos alguma dificuldade nesse momento. Alguns têm mais dificuldades, outros têm menos dificuldades. Mas todos nós temos alguma dificuldade nesse momento. Algumas pessoas não têm estrutura, porque não buscam esta vivência espiritual, não buscam entendimento do que está acontecendo, né? Qual é o nosso papel neste momento, né? Qual é o aprendizado que cada um de nós está tirando neste momento. Existem muitos aprendizados neste momento. Cada um vai buscar o que serve para si, né? Cada um está despertando de uma forma muito particular, individual neste momento. O aprendizado é individual, né? Cada um está num momento evolutivo, coletivamente sim, nós estamos no mesmo padrão, mas dentro deste padrão ainda existem níveis diferentes evolutivos. Então, cada um vai tirar o seu aprendizado, né? E é isso que nós temos que fazer neste momento. Buscar estas respostas. Por que eu estou passando por este momento? Por que eu nasci na Terra neste momento? Né? Todas as perguntas têm respostas. Cada um precisa se interiorizar e ouvir a sua resposta, né? Aí, então, é isso aí. Chico fala para nós. Para nos livrarmos, para nos mantermos longe de uma influenciação espiritual negativa, nós precisamos buscar conhecimento. Primeira coisa, né? Antes mesmo de buscar o conhecimento, eu diria que nós precisamos nos conhecer, buscar o autoconhecimento. Eu preciso saber mais de mim, principalmente neste momento. Eu preciso saber o que eu sinto, como eu estou me sentindo neste momento, se eu posso melhorar isso. Mas eu só vou saber se eu posso melhorar me conhecendo, né? Então, autoconhecimento e conhecimento através do estudo sintetizado, através de leituras maravilhosas como estas que nós trazemos aqui e muitas outras, né? A internet está aí, gente, tem tanta coisa boa, né? É para isso que serve o progresso tecnológico, para que nós utilizemos com sabedoria para o nosso próprio bem. Quando nós fazemos o bem para nós, automaticamente nós estamos fazendo para todas aquelas pessoas que estão à nossa volta, né? Mas quando é um bem verdadeiro, um bem no crescimento, né? Então, depois de estudar, ele fala assim, Chico faz menção ainda à oração como terapia defensiva
contra o assédio do mal. Quem ora eleva seu padrão de energia, pairando em faixa superior àquela onde se encontram nossos desafetos. É como mudar a estação de rádio. Giramos o botão de sintonia e passamos a captar outra onda. Quem faz da prece um hábito fica sintonizado na estação transmissora divina, não captando ondas de frequência inferior. E é literalmente isso. A oração. Só um minutinho. Voltou. A oração, ela é uma ferramenta poderosa, mas desde que também nós saibamos utilizá-la, né? Toda ferramenta tem um uso próprio, característico, né, daquela ferramenta. A oração também é assim. Então, nós precisamos também buscar um pouquinho de conhecimento como funciona a prece, né? A prece, nós fazemos através do nosso pensamento e do nosso sentimento. Nós unimos pensamento com sentimento e endereçamos ao divino, a Deus, a Jesus, aos espíritos iluminados, né, através do nosso pensamento. Portanto, se nós fazemos regularmente as nossas preces, nós estamos regularmente conectados ao divino. Mas também nós precisamos ter consciência de que não podemos usar a oração como pedintes, né? A oração não é somente para pedir. Pode ser para pedir, desnecessário até seria, porque Deus conhece o nosso coração, conhece as nossas necessidades. Os espíritos de luz, para quem vamos endereçar as nossas preces, também nos conhecem as nossas necessidades. Então, é quase que desnecessário pedirmos, né? Mas faz parte, podemos pedir. Mas precisamos aprender a agradecer, né? Ter uma postura de gratidão, aliado ao momento de fazer os nossos pedidos, né? Então, a prece, ela deve ser elaborada com sentimento e não somente com palavras, né? Desde que façamos isso com todo o nosso coração, regularmente, né? Quanto mais nós fazemos preces, quanto mais nós oramos, mais nós nos elevamos, mais nós ligamos as nossas frequências às frequências de luz. Então não tem como dar errado, né? E a última sugestão do Chico, que é: a receita termina com o remédio do trabalho no bem. É para fazer o fechamento, né? Do nosso tratamento. Ao ocuparmos nossa mente no desempenho reto de nossas tarefas, fechamos espaço para sugestões infelizes que partem de seres desencarnados. Então, quando nós estamos ocupados com alguma coisa, nós não temos tempo de manter a nossa mente ociosa. Mente ociosa é uma porta aberta para a influenciação de outros espíritos. Quando nós realizamos esse trabalho no bem, que beneficia aqueles que passam por dificuldades maiores do que as nossas próprias dificuldades, nós sensibilizamos os inimigos astrais pelos nossos exemplos de amor e abnegação, pois mostramos a eles que somos criaturas esforçadas no bem e que, se no passado estivemos caídos no mal, hoje estamos nos levantando a fim de repararmos os próprios equívocos pelas asas da caridade. Então, quando nós mostramos para eles, né, para os espíritos inferiores, que estamos ocupados
fazendo o bem, praticando o bem para com aqueles que têm mais necessidade que nós, eles não conseguem ficar perto da gente, né? Porque a vibração deles é outra. Eles não vão, eles não conseguem nem ficar perto de nós. O contrário também é verdadeiro, porque quando nós estamos no mal, quando nós temos pensamentos pesados, negativos, a espiritualidade de luz não consegue nos alcançar. É totalmente o contrário, né? Então nós precisamos nos elevar, buscar o autoconhecimento, buscar o conhecimento para podermos ter ações mais definitivas, né? Porque fazer por fazer, copiar o que o outro está fazendo, sem saber o que nós estamos fazendo, também não nos leva a lugar algum, né? Nós precisamos ter ações conscientes, saber o que estamos fazendo, e isso somente através do conhecimento que nós buscamos. Manter a nossa vibração elevada através da prece, né? Através de bons pensamentos. Um pensamento no bem, verdadeiro, honesto, é uma prece. Uma prece não precisa de palavras. Um sentimento amoroso é uma prece. Então, é um conjunto, né? É conhecimento e uma postura. A postura é o conjunto do nosso pensamento, o nosso sentimento. Estudar, orar, cumprir com os próprios deveres e trabalhar em auxílio dos outros, principalmente daqueles que atravessam dificuldades e provações maiores que as nossas, alcança a libertação e a tranquilidade, com toda certeza, porque os nossos adversários desencarnados são sensíveis às nossas palavras, mas só se transformam para o bem com apoio em nossas próprias ações. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando daquela receitinha, que é buscar o conhecimento, orar e praticar o bem. Quando nós fazemos isso, nós nos mantemos numa vibração. Eles não vão conseguir nem ficar próximos a nós, se nós temos esse conjunto, né, essa postura que é este conjunto, né, de estudar, orar e trabalho no bem, né? Mantendo essa postura, eles não podem nem ao menos se aproximar de nós. E quando nós fazemos isso, se porventura algum espírito obsessor se aproximar de nós, nós vamos ajudá-lo com essa postura no bem, né? Porque muito melhor do que afastar simplesmente um obsessor é nós podermos auxiliá-lo, né? Ele fala aqui uma coisa bastante importante, né? Que ele fala assim, que nós conseguimos alcançar a libertação e a tranquilidade, né? A libertação, que é deixar que o outro se vá, ajudar o outro para que ele continue o seu caminho. Existe um livro que se chama Libertação, do André Luiz, né, daquela série de livros que o André Luiz fez, através também do Chico Xavier, e este livro nos traz casos de obsessão. Então eu recomendo também para quem quer se aprofundar nesse assunto, para quem quer buscar um pouco mais de conhecimento nesse assunto,
Leia esse livro, Libertação, porque a cura da obsessão é uma verdadeira libertação para os dois lados, não só para nós, né? É a libertação também para aquele espírito que ainda está preso naqueles sentimentos trevosos, naqueles sentimentos negativos que fazem com que ele sofra. Quando ele nos faz sofrer, ele também está sofrendo, né? Então, quando nós buscamos um tratamento para a obsessão, não é fazer como que chama? Agora eu me esqueci a palavra, né? Que a igreja faz, né? Para tirar os espíritos trevosos. Não adianta, por exemplo, você ir lá na casa espírita, fazer um tratamento para a obsessão, mas não ter uma mudança de postura, né? Para quem frequenta uma casa espírita, já sabe como que funciona, né? O que acontece quando você vai lá na casa espírita? Seja qual for o tratamento que você vai buscar. Todo tratamento consiste, primeira coisa, assistir a palestra, né? Por quê? Porque na palestra... obrigada, alguém me passou aqui, fazer um exorcismo, né? Não adianta você querer fazer um exorcismo, muito obrigada, e expulsar aquele espírito trevoso, né? Por quê? Porque o que nos liga ao obsessor é o nosso padrão de pensamento, padrão de sentimento, né? As nossas falhas que trazem o obsessor para perto de nós. Então, se eu faço, por exemplo, um exorcismo, que eu expulso aquele obsessor de perto de mim, eu não transformei nada em mim. Eu não mudei os meus sentimentos, eu não mudei a minha maneira de ver a vida, né? Eu não mudei os meus hábitos, eu continuo o mesmo. E se eu tenho grandes falhas capazes de atrair um obsessor, eu vou atrair provavelmente o mesmo, porque se é um inimigo já conhecido, ele em algum momento ele vai voltar para perto de mim, ou eu vou atrair outros, porque o que atrai o obsessor ainda está em mim. É isso que nós precisamos entender, né? André Luiz nos explica em vários dos seus livros, né? Tem um outro livro dele que se chama Sexo e Destino, que também ele dá um exemplo ali de obsessão, e ele explica muito bem que os obsessores, quando eles querem algo, que nós façamos algo, quando eles precisam de algo de nós, né? Quando eles precisam se nutrir das nossas energias, por exemplo, eles vão nos influenciar e eles se utilizam das nossas falhas, né? Então, se eu sou, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa que gosto de beber e eu não tenho limites, né? Eu sou uma pessoa muito fácil de me exceder nos meus limites. Então, para um obsessor que precisa dessa energia, ele vai ficar muito fácil, né? Ele vai me influenciar de alguma forma, ele vai ficar falando ali perto de mim, vai ficar falando no meu ouvido, até que eu vou captar, né? Porque todos nós temos esta condição, né, de captar a influenciação espiritual, porque nós somos espíritos, nós falamos a mesma língua que eles, né? Então, todos nós temos a possibilidade de receber a influência. Então, eles vão se utilizar desta minha fraqueza para que eu faça algo que vai favorecê-lo, né? No caso da bebida, mas existem infinitas formas deles se utilizarem das nossas fraquezas. Eles sempre, eles nos conhecem muito bem, né? Então, eles vão ali no ponto mais fraco, porque é mais fácil de nos influenciar. Então, a beleza desse título aqui, desse texto que eu encontrei aqui do Chico Xavier,
é quando ele fala que, fazendo a nossa parte, quando nós buscamos ser pessoas melhores, através do estudo, através da prece, através de boas obras, quando nós buscamos a nossa própria melhora, nós vamos estar automaticamente fazendo o bem também para esses espíritos que ainda se encontram perdidos. Porque toda obsessão, ela só é curada através do amor. Somente o amor é que cura. E o amor, ele se distribui em todas estas tarefas, né? Quando ele fala aqui do trabalho no bem, não é somente fazendo as obras de caridade. Nós devemos, com certeza, né, auxiliar as pessoas que precisam mais do que nós, que se encontram em situação difícil, né? Que estão necessitando ali de algo e que nós temos, ou muitas vezes não temos, mas vamos ajudá-la de alguma forma. Isso é muito importante, né? Praticar a caridade assistencial é muitíssimo importante, sobretudo nos dias de hoje também, que muitas pessoas estão passando por essa dificuldade, né, do desemprego, né, da falta de alimentação. É importantíssimo a caridade assistencial. Mas, quando ele fala trabalho no bem, é todo trabalho, né? Todas as nossas ações durante um dia é o nosso trabalho. Seja o seu trabalho profissional, seja o seu trabalho em casa, seja o relacionamento com qualquer pessoa, tudo é trabalho. Então, trabalho no bem é quando todas as suas ações estão direcionadas para o bem, né? Sempre tentando auxiliar as pessoas, sempre dando o nosso melhor naquilo que estamos fazendo. Isso é trabalho no bem, né? Sempre tentando beneficiar a mim e ao máximo de pessoas ao meu redor. Isso é trabalho no bem. Bem, eu falei aqui por bastante tempo e eu recebi muitas boas noites. Boa noite a todos vocês que estão aí. Gratidão pela presença de todos. E eu já esgotei tudo que eu tinha para falar. É claro que tem muito mais para falar, né? Mas o nosso tempo tem um limite. Como eu disse para vocês, nós temos uma literatura extensa que fala sobre esse assunto, né? Tem muitos autores que tratam desse assunto. Eu recomendo, para quem quer iniciar o estudo deste tema, começar pelo Livro dos Espíritos, né? E o Livro dos Médiuns, que fala sobre essa questão. Só no Livro dos Espíritos nós temos 101 questões, né? Então, dá para estudar bastante, né? A Yara está perguntando aqui se uma criança pode ser obsediada. Sim. Uma criança também é um espírito encarnado, né? Uma criança também teve outras vidas. E ela pode sim trazer inimizades para esta vida. E os espíritos obsessores se utilizam de todas as nossas fraquezas, né? Todos nós, mesmo até a pessoa mais mesquinha do mundo, ela tem um amor na vida dela. Ou ela tem pais, ou ela tem filhos, né? Todo mundo tem alguém que gosta. E os obsessores, eles também se utilizam das nossas fraquezas. Uma pessoa que a gente ama pode ser uma fraqueza, pode ser um meio para estes espíritos nos atingirem de alguma forma. Então, sim, né? Todo mundo pode ser obsediado. Uma criança
ela também pode sim, tá? Aí cabe aos tutores, né, enquanto ela ainda não tem discernimento, auxiliá-la, né? Ensinar, lógico que tudo na linguagem da criança, né? Ensinar a criança a fazer uma prece, né? Ensinar boas condutas, né? Um bebezinho, a gente já começa a ensinar, né? As boas condutas. Então, as crianças, sim, podem ser obsediadas. Cabe aos seus tutores, né? Conduzir a criança para a cura, né? O que é bem possível. Duas pessoas me perguntaram a mesma coisa, né? Sim, as crianças podem, né? Que mais que vocês querem perguntar? Querem fazer colocações? Querem perguntar? Estamos aqui para isso. Ó, aqui um exemplo, né? Uma questão que tem aqui no livro dos Espíritos, eu vou falar para vocês. São 100 questões, né, gente? Eu vou falar uma aqui, ó, que eu achei interessante. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? É o Allan Kardec perguntando para os espíritos, tá? Eles respondem: a prece é um poderoso auxílio para todos os casos, não só de obsessão, né, gente? Mas é um poderoso auxílio. Mas não basta dizer algumas palavras para obter aquilo que se deseja. Deus dá assistência aos que agem e não aos que se limitam a pedir. É preciso que o obsediado faça a sua parte, destruindo em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. É resumidamente tudo aquilo que eu falei, né? Não adianta ficar pedindo para Deus, para que Deus afaste alguém do nosso lado, né? É um conjunto. Nós podemos sim pedir. O mal seja afastado de nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte. É o conjunto, como eu falei, né? É a prece, é o conhecimento e é a atitude. Atitude de humildade, né? Atitude de bons pensamentos, de bons sentimentos, é tudo junto. Uma coisa não vai funcionar sem a outra. Não adianta eu só estudar e eu não ter boa conduta. Não adianta eu só ter boa conduta, até adianta um pouco, né? Ter boa conduta sempre adianta, né? Mas eu não buscar conhecimento, não me conectar ao divino, né? Uma coisa tá ligada à outra. A Rita tá falando aqui. Pois mesmo sendo menores, crianças são espíritos que já tiveram outras vidas e trouxeram bagagens de todos os tipos. Exatamente, né? As crianças também são espíritos que já tiveram vivências. Então, elas trazem o conteúdo dela, né? É nessa hora que vem à tona a responsabilidade dos seus tutores. Sejam pais, sejam mães, tios, avós, todos aqueles que participam do desenvolvimento dessa criança têm uma parcela de responsabilidade, né? A Yara está falando aqui, acredito que além de oração devemos também perdoar nosso obsessor. Com certeza, o perdão está no pacote de boa conduta. O perdão está no pacote daquelas falhas que nós trazemos em nós e que nós precisamos transformar, né? Através da reforma íntima, da reforma sincera, honesta, né? E esta reforma, como que nós fazemos essa reforma? Através desta receita aqui que o Chico trouxe para nós, né? Conforme nós criamos um hábito de prece, busca de conhecimento e conduta no bem, automaticamente
nós vamos remexendo aquele nosso conteúdo interno. E nós vamos nos transformando. Esta é a reforma íntima, né? Todos os dias, nos vigiando, né? Fiz uma coisa que não é muito legal, então peraí, eu vou me analisar, né? Eu tenho que ter um momento do dia onde eu paro, como Santo Agostinho nos ensina carinhosamente, que todas as noites, antes de dormir, nós precisamos fazer um exame do nosso dia, um exame de consciência do que nós fizemos durante o nosso dia. Né? Se nós criarmos pequenos hábitos desta maneira, nós, pouco a pouco, nós vamos fazendo a nossa reforma. Nós vamos mudando a maneira de olhar a vida, a maneira de enxergar os outros, nós vamos tendo mais capacidade de perdoar, né? Porque quando nós compreendemos que o outro errou por imaturidade, por falta de conhecimento e por inúmeros motivos ele errou, e tentamos compreender isso, nós temos mais capacidade de perdoá-lo. Então, perdão, Yara, é importantíssimo, sempre, sempre, né? Eu gosto sempre de dizer que nós podemos começar pela prática do perdão. E o perdão, né, é um processo que não acontece apenas através das palavras, né? Chegar para uma pessoa e falar assim: "Ah, tá bom, eu te perdoo". Não é assim que acontece o perdão. O perdão é um processo que leva tempo, né? Porque às vezes a gente fala assim: "Ah, te perdoo. Ah, legal, te perdoo, tá, acabou". Só que lá na frente, daqui a um tempo, acontece algo, a pessoa fala uma coisa, ou ela faz uma pequena coisinha, imediatamente o nosso inconsciente traz à tona tudo aquilo que aconteceu. E quando traz as memórias daquilo que aconteceu, traz junto o sentimento. E aí nós passamos por tudo aquilo de novo. Aí não é perdão, né? O perdão é o esquecimento da mágoa. Mas não é aquele esquecimento mental. É um esquecimento emocional. É quando, mesmo lembrando daquilo que aconteceu, nós já não revivemos mais emocionalmente aquele momento. É bem complexo, mas ele é possível, nós precisamos praticar. O perdão é uma prática, é um processo que só se realiza com a prática perseverante. Nós temos que perseverar em querer o perdão, em querer dar o perdão, né? É um processo longo, mas sim, nós também precisamos perdoar os nossos obsessores e pedir perdão para eles, né? O perdão também é um processo mútuo, ele tem que ser dos dois lados, né? Quando ele também acontece só de um lado, ainda fica aquela fixação energética que não se dilui, né? Então, com muito amor, quando nós perdoamos, nós também precisamos ser perdoados. Tem que ser um processo dos dois lados, né? Tá bom, minha gente? Acho que hoje a gente falou um pouquinho sobre este tema tão importante, né? Nós estamos entrando em setembro, entramos já, hoje é dia 2, e o Setembro Amarelo, ele fala sobre a prevenção da vida, né? E aprender um pouquinho sobre obsessão, estudar, buscar o conhecimento sobre este assunto é muito importante para a preservação da vida, né? A obsessão, ela se inicia de uma forma muito simples, mas ela pode
tomar dimensões que, infelizmente, podem nos levar a perder toda uma encarnação, né? Pode nos comprometer violentamente. Então é importante, né? Nós sabemos lidar com essa situação de uma forma natural, né? Não tem que ser de uma forma pesada, não precisamos temer, né? Porque quando nós cremos e confiamos em Deus, nós não precisamos temer. Por isso que, buscando conhecimento, nós afastamos o medo. É por isso que a gente bate tanto neste ponto de buscar conhecimento. Nós temos muito medo daquilo que nós não conhecemos. Mas quando nós vamos estudando, né, aquilo vai clareando a nossa mente, né? E tudo fica muito mais claro. E aí nós tememos menos, nós temos menos medo, né? Não precisamos temer, precisamos conhecer, erguer a cabeça e vida para frente, né? Tudo com amor, com fé e esperança, nós conseguimos, tá bom? Então agradeço vocês imensamente pela presença, pela paciência, que possamos estar sempre conectados, buscando a luz para a nossa alma, a luz para a nossa mente, buscando conhecimento e autoconhecimento. E quando fazemos isso junto, assim como estamos aqui, fica um pouquinho mais fácil, né? Agradeço as pessoas que se manifestaram, vocês podem se manifestar mais, né? Podem perguntar, podem fazer as suas colocações, né? E a gente tá aí para isso, para trocar informações e crescermos juntos. Gratidão, meus amigos. E nós temos um encontro na próxima segunda-feira às 20 horas. E nós vamos ter uma palestra com a Irani, uma amiga nossa, a Irani, que vai nos trazer também valiosos conhecimentos. Então, até o nosso próximo encontro, na segunda-feira, às 20 horas. Gratidão a todos, um beijo, um ótimo final de semana.